Olá, eu sou Marie Batiá e hoje eu vim falar com vocês sobre uma diferenciação de categorias de instruções do Pai. Torá significa instruções. Geralmente é traduzido como lei, mas nós sabemos que a palavra do Criador, o El Elyon, o Altíssimo, ela não é um livro legislativo, ela é uma instrução parental. Então, a melhor tradução seria instrução e não lei. E a Torá, ela é eterna. Veja o que diz o Salmo 119, no versículo 44. Diz assim: assim guardarei a tua Torá continuamente, para sempre e sempre. Ou seja, Davi, na estrofe do Salmo 119, que é o Vav, que é o número 6, que é o número do homem, mas que no pictórico é o desenho de um prego, que serve para esticar a tenda. Então é uma conexão da cobertura, do que vem do alto, com o solo, né? O Vav é um conector. O Salmo 119 é um salmo em ordem alfabética, com 8 estrofes para cada uma das 22 linhas. E nessa estrofe, dessa conexão que nós precisamos buscar ter com o Altíssimo, o nosso Criador, aqui o salmista diz que a Torá ele vai guardar para sempre e sempre, para todo sempre. Ou seja, a Torá, ela não é passageira, nada nela mudou, ela é eterna. E hoje eu queria diferenciar com vocês algumas categorias de coisas que a Torá especifica. No capítulo 26 de Gênesis, no verso 5, Deus falando com Isaac sobre seu pai Abraão, é dito assim: porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou a minha ordem, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. Então, nós temos aqui algumas categorias, né, de leis, ordens, estatutos, em outros lugares juízos também, como nós temos em Levítico 26, os versos 3 e 4, eles dizem assim: se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, ou fizerdes, né, é o verbo praticar, assar, em hebraico, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo e a terra dará o seu incremento e as árvores do campo darão o seu fruto. Então, andar nos estatutos, guardar os mandamentos, né? Isso gera com que se desfrute de uma terra cooperativa e frutífera, né? É como se fosse o desfazimento daquilo que ocorreu no Éden, quando Adão peca e a terra ela passa a ter cardos e abrolhos, né? Espinhos, e ter dificuldade para que ela seja trabalhada. Então, nós temos Torá, são instruções, nós temos mitzvot, que são mandamentos, né? Um exemplo de mitzvot são os 10 mandamentos, por exemplo, e os mandamentos, em regra, eles não são particulares para um local, um povo, como os 10 mandamentos. Ele é meio que direito natural, ele é para toda a humanidade, mesmo que ela não se interesse pela palavra de Deus, isso está de alguma forma colocado dentro dela. Todo ser que nasce sem nenhuma deficiência mental, psíquica, sabe que cada um daqueles mandamentos deve ser cumprido para que lhe vá bem, ou seja, não matar, não adulterar, não mentir, não cobiçar, honrar ao Criador, né? Então, esses mandamentos, eles são, de certa forma, universais. E aí nós temos estatutos, que em hebraico é hukat, ou no plural, hukim, estatutos, né? Hukim, estatuto, hukat. E os hukat são algumas
prescrições da Torá, da instrução do Pai, que são enigmáticas, porque elas são discernidas não no nível plano. No nível plano você tem, por exemplo, a instrução do rito da novilha vermelha, para que se faça a água da purificação, para a purificação de qualquer contato com o morto ou com a morte, né? Ainda que seja en passant, passou por cima de um cemitério, né? Se fica impuro ao ter contato com algo relativo à morte, né? Então, a novilha vermelha, que tem um rito para a produção da água de purificação, é um estatuto, né? Os nossos irmãos da casa de Judá não entendem por quê? Porque esse estatuto ele é uma indicação do que o Messias, Yeshua, faria e cumpriria, né? Como está lá em Hebreus 9 e Hebreus 13, tem referências, né? Alusões ao sacrifício fora do acampamento. O único sacrifício que era fora do acampamento era a novilha vermelha, e também as cinzas de uma novilha. O único animal, novilha, que é sacrificado em Números 19, que é a novilha vermelha, né? Então, esse é um exemplo de um estatuto, né? O estatuto é um rito que é dado, e ele é mais enigmático porque ele tem um sentido profundo espiritual. E esses ritos, eles são dados para um povo, para ser cumprido não raro na terra, mas nem sempre, mas na forma como é especificado no rito. Depois nós temos mishpah, que são os juízos, né? Os mishpatim são juízos no plural e o mishpah é o juízo. Nós aqui chamaríamos talvez de uma jurisprudência, né? Que é formada. E a Torá, as instruções do nosso Pai, ela tem jurisprudências ou juízos já especificados sobre o tratamento de servos ou escravos, sobre a reparação civil, dano emergente, lucro cessante, questões de herança. Então, existem esses juízos, esses mishpatim especificados, né? E depois nós temos a categoria dos testemunhos, ou testemunho edut. Então, os testemunhos são quando alguém do povo que aderiu a esta Torá, a essa instrução, e se fez filho, porque a lei é assim: a todos quantos o receberam, o sacrifício do Messias, e se uniram ao povo também, dizendo: teu povo será meu povo, como a Ruth fez. A esses é dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quando você crê, se torna povo e adere à palavra de Deus como filho, né? Você então, andando em obediência, você passa a ser uma testemunha. É isso que Yeshua diz: e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Na Galileia, até os confins da terra. Quando ele envia, então, os seus discípulos, que no caso nós estamos incluídos, né? Então, os testemunhos são quando a nossa obediência, ela serve para mostrar de quem nós somos, a quem nós pertencemos. Por exemplo, um Shabá, a prática da separação do sétimo dia, o Shabá, é um testemunho na nossa vida. A utilização do tzitzit, do filactério, da mezuzá na porta, que é um pouco da escritura, né? Porque lá no Deuteronômio 6 diz que a palavra de Deus vai estar no umbral das tuas portas. Então eles têm uma mezuzá, que é um objeto que tem uma escritura dentro e que se coloca no umbral da porta. É claro que isso não é uma coisa que tem um cumprimento meramente físico. O cumprimento físico é apenas exterior, porque deve haver um cumprimento interior, que porta dentro de nossas casas, a palavra de Deus seja praticada e honrada e protegida. Isso é o intuito da instrução
de que a palavra de Deus esteja no umbral das nossas portas, né? Então, esses testemunhos, né, são como que nós somos vistos cumprindo os estatutos, os mandamentos, os juízos do Altíssimo, do nosso Pai Celeste, o Criador Todo-Poderoso. E assim eu me despeço dizendo Shalom.